O nosso companheiro Ronaldo vai mais uma vez aqui conosco, é um grande prazer, vai fazer para nós o estudo e que ele se sinta abraçado por todos nós e fique à vontade. Que a serena paz do nosso amado Jesus, o mestre de nossos corações, o médico de nossas almas, que ainda é tão enfermas diante do progresso espiritual que temos que realizar. A Casa Espírita, para todos nós, representa esse fluxo energético do bem, onde todos aqui estamos impulsionados pelo magnetismo do amor, a fim de que os espíritos superiores aqui nos aconcheguem com a sua presença e nos fortaleça a fé. A fé, esse sentimento que todos nós possuímos e que, no decorrer do tempo, em reencarnações sucessivas, iremos aprimorar cada vez mais. E ela constitui uma bússola segura diante da nossa caminhada no mar da vida. A fé significa um farol a iluminar a nossa estrada, para que nós não possamos tropeçar nos erros que já caímos anteriormente, em reencarnações anteriores. A fé significa um bálsamo de paz no tormento em que nós nos encontrávamos em existências pretéritas ou nessa mesma. E Jesus, o nosso mestre amado, nos falou que se tivéssemos a força da fé, conquistaríamos o poder de deslocarmos as montanhas. E essa fé teria que ser do tamanho de um grãozinho de mostarda, para que ela pudesse fazer isso acontecer. E essas montanhas significam aquele aglomerado de dificuldades que nós mesmos criamos. Essa montanha significa as imperfeições que nós depositamos no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso psiquismo. E só através de uma crença em Deus, da certeza inabalável que nós não somos esse aglomerado de ossos, massa, cérebro, neurônios, sangue, constituindo assim uma visão materialista do nosso corpo físico. A doutrina vem a nos dizer que nós damos um passo adiante, nós somos espíritos imortais. O corpo físico é uma vestimenta transitória que Deus nos dá por empréstimo, a fim de que aqui, chegando numa reencarnação nova, possamos resgatar o erro de ontem, acumular virtudes de agora, para que o nosso futuro seja bem melhor. E essa conquista de progresso espiritual é individual. Cada um de nós temos que abandonar as trevas para seguir a luz. Cada um de nós temos que ter forças para fazer o bem e evitar o mal. A fé é o nosso livre-arbítrio perante a criação de Deus, porque Deus nos ama incondicionalmente. Até mesmo aquele que não possui fé em Deus não deixa de ser amado pelo Pai, porque ele não põe crédito. Nós é que precisamos nos ligar a essas potencialidades divinas. E a fé é essa ponte que nos liga, nós, criatura, a Deus, nosso Pai, Criador, e aos espíritos superiores que habitam todo o universo. Allan Kardec veio trazer para nós um legado importantíssimo, fazendo com que essa fé agora seja iluminada pelo raciocínio. Não basta eu crer, é importante eu saber daquilo que eu estou crendo, porque a fé desorientada, ou desequilibrada, ou cega, fez com que o mundo conhecesse o fantasma do fanatismo, que levou, certa época da humanidade, às guerras santas, que leva hoje, na atualidade, embora séculos e séculos de convivência com Jesus, ainda fruto desse fanatismo que carregamos,
o preconceito perante outras pessoas que não pensam igual a nós, e criamos o preconceito religioso. Na nossa meninice espiritual, pensamos que a nossa verdade é superior à do outro irmão, que possui outras verdades que não a nossa. Mas todos nós estamos em patamares de evolução diferentes. Aquela fé daquele outro representa o que ele já conquistou agora. E talvez seja um patamar, um degrau, para que mais tarde ele possa alcançar uma fé mais clara, mais raciocinada, mais dinâmica. A doutrina do Espírito vem nos dizer que nós somos pessoas trazendo essa potencialidade divina. E essa potencialidade divina, ela vai aumentar em nós à medida que a nossa mente se vincular a Deus, a Jesus, à espiritualidade. Mas hoje, nesse momento contemporâneo em que vivemos, onde as ideologias, aponta para um materialismo feroz, outros assinalam viver significa a sensualidade desenfreada, o aqui e o agora. E a mente perturbada, mediante tanta cultura, mediante tanta informação, mediante tanto progresso que já alcançamos, perde o compasso da vida e vive, às vezes, escravo das paixões transitórias, porque não conhecem ou não querem conhecer a fé robusta, a fé que nos alimenta, a fé que aponta um caminho seguro e feliz para nós trilharmos o caminho do bem. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é roteiro indispensável para a nossa própria felicidade e para a felicidade de todos. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos ter forças morais para praticar esses ensinamentos em nossas vidas. E, às vezes, a nossa fé ainda é tímida, acanhada, pequena e frágil e sem vida. Porque o apóstolo de Jesus já nos disse que a fé sem obra é morta. Quando cremos em Deus, também temos a responsabilidade de sermos cooperadores das suas leis. Quando eu creio em Deus, eu tenho um desafio em mim mesmo de anular as minhas imperfeições, para que essas imperfeições não levem choro, pranto, dor a alguém. E dessa maneira nós estamos colaborando com a engrenagem do bem e colaborando com a engrenagem do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, porque nós somos co-criadores da vida. Deus é amor em todo o universo, mas aqui na Terra, esse planeta transitório de prova e expiação, ele conta conosco, conta com a nossa capacidade de ser pai ou de ser mãe, para receber no nosso seio familiar um espírito reencarnante em forma de criança e nos transformarmos para esse companheiro que chega em educadores, alguém que vai lapidar aquela alma que surge. Deus, nosso Pai Celeste, espera de nós também para que com a fé nós possamos clarear o raciocínio de uns, levar a esperança àqueles que não o possuem, dar um pouco de solidariedade àquele que vive afastado de todos, negando-se a si mesmo. A doutrina do Espírito faz com que a nossa fé de agora seja substanciada, seja alicerçada por essa razão. E essa razão lógica da vida nos dá a certeza de que nós temos que construir o nosso futuro. Temos que mudar a paisagem do mundo. Vós sois o sal da terra, disse Jesus.
Faça brilhar a vossa luz, acrescentou ele. E ele diz assim, para que nós possamos crer que as nossas potencialidades é um patamar que vai cada vez mais ficando largo, seguro, e nós sairemos do visgos das imperfeições humanas para galgar o espaço infinito das evoluções que nos aguardam. Deus é assim. Ele quer que nós, seus filhos, nos sintamos felizes. E a felicidade é interior. E hoje, as pessoas buscam essa felicidade. Uns ajuntando tesouros da terra, outros com as suas fragilidades morais e emocionais, buscam essa felicidade em descaminhos da droga, dos vícios, da maledicência. Mas o planeta está mudando. Ele está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o mal não vai mais existir, onde o equilíbrio vai surgir e o bem vai predominar. A dinâmica espírita nos diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. É Allan Kardec que vem explicar a pluralidade dos mundos habitados. A Terra, esse pequenino planeta, em comparação a tantos outros maiores fisicamente do que ela, e moralmente também, existe vida. A vida palpita no universo. E quando nós olhamos a ciência de agora, nos informando e nos colocando em foco, estrelas sublimes que são visualizadas pela ciência, pela NASA, a nossa fé não fica atrapalhada, não fica tímida, não fica em grau secundário. Pelo contrário, ela se agiganta, porque a gente vê a obra do Criador e a gente indaga que nós, seres humanos, não teríamos capacidade de construir essa obra. Se nós não temos essa capacidade, quem teria, a não ser o arquiteto divino, que é Deus, nosso Pai Celestial? Mas essa fé vai nutrindo em nós experiências, somando com outras pessoas, e a gente vai aumentando a nossa capacidade de fé. É por isso que precisamos nos irmanar, nos colocar em grupo igual a esse, onde a nossa ideologia é comum, e nós precisamos do outro ao nosso lado, para que uns nos incentivem ao trabalho do bem, para que outros na casa espírita apontem os erros que ainda eu tenho que corrigir, para que dentro da casa espírita eu encontre o irmão, o companheiro, o afeto. A nossa fé, ela tem que ser regada, ela tem que ser alimentada, adubada pelo amor fraternal entre nós. Porque onde não há amor fraternal, respeito mútuo, amizade sincera, um relacionamento cristão, a fé tende a se enfraquecer. As pessoas ficam tímidas, desapontadas. E nós não podemos negar esse testemunho de sermos cristãos a todo momento, a toda hora, e principalmente na nossa casa espírita. Porque ela é a nossa oficina de trabalho. Aqui encontramos condições de sermos mais úteis do que éramos ou do que somos na vida lá fora. Porque somos direcionados pelos espíritos do bem, pelos espíritos iluminados, que olham a quantidade da fé que possuímos, investigam na nossa mente os nossos desejos reais, leem o nosso pensamento e descobrem que nós estamos desejando ser um servo de Deus. Nós estamos desejando a melhora espiritual nossa. E quando o desejo do bem surge, a espiritualidade amiga nos apoia
para que esse projeto de vitória espiritual aconteça. E esse contato com a espiritualidade boa e sadia nos dá equilíbrio psíquico, nos dá esperança no nosso coração. E a fé aí se constitui um bálsamo que chega, em dínamo que aparece, a nos impulsionar para a frente e para o alto, no dizer de Emmanuel. E nós temos que agarrar essa oportunidade na reencarnação que agora possuímos, porque ela nos dada para esse desafio, a fim de nos libertarmos de tantos enganos. E se tivéssemos um fenômetro, cada um medindo a sua fé, nós perceberíamos que constantemente ela está aumentando de intensidade, aumentando de volume, aumentando de normas morais que nós colocamos. Porque quando eu tenho fé em Deus, eu tenho que ter fidelidade aos princípios que eu abracei. E se eu tenho fidelidade aos princípios kardecistas, eu tenho que me libertar do materialismo feroz que me assola. Eu tenho que compreender a ofensa que me chega, porque é o momento de eu perdoar. Eu tenho que entender o familiar difícil que às vezes possuo, porque eu vejo nele um irmão de encarnações anteriores, que eu já intoxiquei, que eu já feri, que eu já molestei. E agora chega desejando o meu arrimo, a minha atenção, a minha compreensão. A doutrina dos Espíritos explica tudo o que nós precisamos e nos aponta um caminho de redenção. É a fé redentora. É a fé que faz com que nós possamos ser melhores do que éramos. E sem falar que essa fé nos dá novos horizontes, melhora a nossa vida, faz com que a gente consiga ser um tanto quanto útil. E nas circunstâncias que nós passamos na nossa encarnação, ela vai melhorando. Eu digo isso porque eu fui alimentado, sou alimentado por essa fé. A fé na doutrina dos Espíritos me fez uma pessoa um tanto quanto melhor do que eu era, e todos nós assim é da mesma forma. E nós observamos que esse impacto de fé nós temos dentro da nossa existência. Lembro a minha trajetória de fé, quando um desafio me chegou aos 8 anos de idade. Eu era um menino simples, morando numa casa simples, num bairro pobre, sem ter os brinquedos que as outras pessoas tinham. E eu ficava tímido naquela situação, porque era uma situação tanto quanto dificílima. E quando foi em outubro de 1969, o meu pai morreu. Naquela época, eu pensava assim. E papai desencarnou, atropelado, ali na Avenida Brasil. E quando o corpo dele chegou para ser velado, lá em casa, que naquela época, pouquinho antes, quando eu tinha 9 anos, não havia as capelas que hoje existem para o velório digno, eu me revoltei contra Deus. Ele entrou, ainda me lembro, dentro daquele caixão, e eu me joguei na cama, dando murro na cama simples. Eu não vou mais acreditar em Deus. Deus roubou o meu pai. Eu já tenho a dificuldade de enxergar. Já tenho problemas de saúde, problemas financeiros. E meu pai morreu. Deus não gosta de mim. E eu também não vou gostar mais de Deus. E dei vários socos em soluços para aquele evento. E desde aquele momento eu deixei de ir na igreja que eu frequentava para aprender o catecismo e a primeira comunhão. Me afastei daquele momento de fé. E fiquei aos 8 anos complexado dentro de mim,
preso a um pessimismo feroz, não vivendo a meninice normal, porque eu me achava injustiçado pela justiça divina e por Deus. E passando-se alguns meses, a dor foi aumentando, a saudade também. Mas houve um despertar novamente. Quando numa manhã eu estava no meu quintal simples e pelo sol da manhã eu estava a cuidar de um passarinho que meu pai tinha deixado. Era hábito dele criar passarinho. E naquele momento eu estava colocando a água, o alpiste, não estava nem refletindo a imagem da saudade do papai. E naquele instante, quando eu vou colocar a gaiola no lugar que deveria ser colocado, eu vejo o papai em espírito, fazendo o gesto peculiar que ele sempre fazia, falando assim: meu filho, está tudo para o filho. Eu falei: mamãe, eu vi papai. E caí num desmaio. E dali em diante, eu comecei a conversar com ele. Comecei a visualizar a minha avó, que já havia desencarnado. E a presença da espiritualidade começou a surgir na minha vida, sem eu ser espírita. Eu comecei a trabalhar num local para sustentar meus estudos. E um ébrio que lá frequentava aquele lugar me falou: eu vou trazer para você um livro que você gosta muito de ler. Você me paga R$2 pelo livro, comparando a moeda de agora. Falei: lhe dou, que eu sempre gostava de ler Castro Alves, essas coisas todas. Aí ele falou: só que esse livro é proibido. Aí eu, como era jovem, fiquei mais curioso. Se é proibido, traz para mim. É proibido por quê? É um livro de um feiticeiro. É um feiticeiro que... O livro é todo preto, era da minha mãe. É um feiticeiro. Você quer ler livro de feitiçaria? Eu falei: quero saber o que é feitiçaria. Aí ele falou: pede autorização à tua mãe. Eu falei: mãe, posso? Pode. Aí ele veio com o livro. Realmente era um livro de capa preta. Era uma edição antiga. E quando eu olhei o livro, era o livro Allan Kardec, o livro dos médiuns. Eu com 10 anos, 11 anos, lendo o livro dos médiuns. Quando eu comecei a ler o livro dos médiuns, aí eu falei assim: é espíritos. Aí Allan Kardec fala que os espíritos nada mais são do que as almas dos próprios homens. Aí eu compreendi que eu via o meu pai, e o meu pai era espírito. E aí eu comecei a vincular aquela leitura do livro dos espíritos, mas naquela época eu não sabia que tinha centro espíritas. E fui lendo só o livro dos espíritos todinho, Espírito de Evidência e tal. Eu lia como lia as outras obras. E aí veio outro fenômeno na minha fé. A minha miopia aumentou. Fazia um tratamento aqui na Benjamin Constante, ali na UFA, que até hoje eu faço. E o nosso médico nos informou na época que eu estava com uma cegueira total. Eu não enxergava o que a professora escrevia, mesmo nessa distância entre mim e o quadro. Para andar dentro de casa, eu precisava colocar a mão na frente. E aí foi uma coisa fatal. Você tem que vir estudar aqui no Benjamin Constante. Deixar a tua família, estudar Braille. Aquilo me deu uma dor na minha alma. O desespero chegou novamente. Falei: meu pai morreu, eu sou assim, tenho assim, essa doença na vista, Deus não gosta de mim. E eu fiquei naquele trauma, e naquela angústia de ficar lá internado, longe dos meus amigos, da minha mãe, da minha irmã. Estourava. Não indo mais à igreja, eu me debruçava ao rádio de pilha, ouvindo as preces do rádio da Ave Maria. E orava a Deus para que Deus me mostrasse um caminho. Eu não queria ir para lá. E uma senhora chamada Dona Maria José, que sempre eu faço oração por ela, porque ela já está no plano espiritual. Ela, vendo o meu sofrimento, falou: Ronaldo, você não vai estudar mais lá no Benjamin Constante. Eu vou te levar no médico, esse médico vai te curar. Qual médico, Dona Maria José? É uma médica que vem aqui no Rio, e ela vai incorporar um espírito, e ele faz cirurgia.
Você quer ir? Eu falei, quero. Eu nem sabia mais ou menos o que era. E a dona Maria José foi com a permissão da minha mãe, eu fui junto com ela. Chegando lá, era um salão assim. Eu fiquei naquela expectativa de ser atendido pelos oftalmologistas normais. Eu já estava acostumado de ir, dar nome, dar ficha, fazer exames preliminares, e lá não aconteceu nada disso. Eu me sentei normalmente. E dali surge uma jovem com cabelos longos e com uma voz firme, que era mulher, mas tinha uma voz firme, alemã, falando que naquela época, naquele dia, ia fazer 10 cirurgias espirituais, porque Deus assim permitiu. E eu falei assim, que cirurgia é essa, dona Maria José? Ela falou, fique quieto. Como que eu vou fazer cirurgia se eu não fiz exame nenhum preliminar? Fique quieto. Aí depois eu indaguei ela, e se eu for fazer cirurgia, como eu vou fazer se eu não tenho nome, se não tenho nada? É, dona Maria José, fique quieto. Confie na espiritualidade. Eu fiquei, vou confiar. Aí de repente foi um, foi outro. Aí no finalzinho a médica saiu de lá incorporada. Eu falo isso hoje, que agora eu entendo. Naquele dia, naquela época eu não entendi. Só o coração batia, o suor surgia, o medo aparecia. E eu estava assim. Aí a médica chegou, Deus agora está me pedindo para que eu faça uma cirurgia num rapaz. E apontou para mim, venha para cá. Aí ela me chamou, eu falei, ai meu Deus, é agora. Só Jesus. Aí ela me chamou, agora eu vou te operar. Eu falei, como? Você não tem fé em Deus? Eu falei, tenho fé em Deus. Então é por você tem fé em Deus que eu vou te operar. Agora eu quero te perguntar, você tem fé em Deus? Quer que eu opere uma vista sua ou as duas? Aí eu falei assim, já que a senhora, nem falei senhor, gente, já que a senhora está falando que eu tenho fé, para que eu operar uma só? Opera as duas. Aí ela falou assim, então tá. Aí eu comecei a tremer. Aí ela falou assim, ele falou assim, você tem tanta fé e está tremendo? Aí eu falei assim, então espera um pouquinho. Ela tá, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, ore. Eu falei, posso orar? Aí o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Senhor. Fez o Pai Nosso mais rápido da minha vida. Aí ele falou assim, tampe a sua vista. Aí ele falou, os homens não sabem o teu prognóstico. Eles dizem que você vai ficar cego, mas você não vai ficar. Você nunca vai ter uma vista normal, filho, mas você não vai ser cego. Ele pegou ali, botou um tampão aqui na minha vista, cortou a vista. Eu sentia cortar, sentia o sangue jorrar, e nada de dor, nada de apavoramento, nada de anestesia. E ele falou, ao terceiro dia, você vai tirar esse tampão e você vai observar as coisas melhores. Se um dia, ele falou assim, nós nos encontrarmos, eu vou fazer uma nova cirurgia em você. E eu saí. Acabando aquilo, eu fiquei na expectativa. Quando eu tirei o tampão da vista, eu comecei a enxergar melhor, ver coisas que eu não conseguia. E voltando ao médico lá do Benjamin Constant, ele falou assim para mim, o que houve? Houve um milagre na tua vida? Porque pela primeira vez eu comecei a usar óculos. Voltei a estudar, me formei. E a espiritualidade me ajudou. E agraciado por essa bênção de Deus, nessa operação de cirurgia espiritual, eu entrei para a doutrina espírita. Comecei a ler o livro dos Espíritos, o Evangelho, sem saber que existia casa espírita. E ouvindo um dia a Rádio Rio de Janeiro, aí eu descobri que além do livro, existia casas espíritas. E quando eu entrei numa casa espírita, aí eu falei assim, meu Deus, que beleza. Além dessa doutrina, existem outras pessoas que pensam igual a mim, que falam igual a mim. E eu permaneci ali, dentro da nossa fé religiosa, dentro da nossa fé espírita, dentro desse momento, onde a minha vida, antes de entrar na doutrina espírita, era complicada. Eu via espírito, hoje eu já vejo, já compreendo. Lá em casa,
tem um problema. Vocês aqui são ligados a espíritos superiores, Eurípides e tudo. Lá em casa está com uma equipe de espíritos batedores. A casa é tipicamente uma casa mal assombrada. É de noite, eles ficam assim. Aí eu dou um cachorrinho pinche, aí o cachorrinho fica assim, vai lá na cozinha também atrás do barulho, e não tem barulho. Aí eu falo, a convivência com os espíritos é tão bom. Porque antes essa convivência com os espíritos, antes de eu conhecer a doutrina espírita, era legada pelos meus familiares como uma patologia, uma doença mental, uma esquizofrenia, e até cardenal me obrigaram a tomar. Mas só que quando a doutrina espírita apareceu, aqueles efeitos não mais surgiram na minha vida. Abandonei aquele tratamento, porque eu estava designado às alucinações, nas interpretações do mundo acadêmico de então. Então a doutrina espírita, para mim, representou uma tábua nova de solução para os meus problemas. E como ela me beneficiou bastante, eu jamais vou me afastar dela. Amo a doutrina espírita, amo estar aqui. E a gente observa que às vezes a fé que nós temos, ela é intensificada. E essa fé, ela é alicerçada ao amor. Hoje, quando eu entro numa casa espírita, eu não entro tão somente pela fé, porque a fé já está dentro de mim. Falha, pequena, mas está dentro de mim. Eu entro pelo amor, porque eu sinto que aqui há o amor de Deus. Há uma assembleia espiritual nos aconchegando, nos amparando, nos dando a intuição para sairmos de um problema que não conseguíamos, fazendo surgir no nosso caminho uma pessoa amiga, um familiar, um esposo, uma esposa, que faz com que a nossa existência tenha um colorido mais feliz, fazendo com que a musicalidade do bem surja em minha vida e eu não tenha forças para fazer o mal. E ter fé é ter fidelidade do ensinamento de Jesus e de Kardec. E que basta eu viver dentro de uma teoria iluminada, dentro dos livros que me apontam uma fé raciocinada, e ainda ficar preso ao visgo da teimosia das minhas imperfeições. Eu tenho que ser espírita, não só dentro do quadrado geográfico em que eu atuo dentro da minha casa espírita. Eu tenho que ser espírita a toda hora, a todo momento, a todo instante, porque a melhor revelação, a melhor caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Temos que ser divulgadores da nossa fé. E não há melhor coisa de divulgar a doutrina do que tentar exemplificá-la, se esforçar para exemplificá-la, amar essa doutrina e ter a característica espírita dentro de si, porque lá fora você vai conviver com o verbo da maledicência, mas você tem o verbo da paz e da harmonia para tirar aquela treva verbal que está ali. Acolá você vai viver com pessoas desequilibradas, mas você vai dar informações seguras a elas para que elas também se libertem do desequilíbrio que estão. Nós somos, assim, instrumentos usados pela espiritualidade a fim de levar ao outro um bem que nós já temos em nosso coração, em nossa mente. E a espiritualidade vai nos ajudando, vai nos dando força para que a gente possa construir esse nosso mundo espiritual, as nossas conquistas. E essas conquistas vibratórias, espirituais, mediúnicas, ser um canal de ajuda para outras pessoas. Porque Deus aguarda a nossa colaboração. Dr. Bezerra de Menezes nos diz que Deus ajuda os homens através dos próprios homens. E como está a nossa fé? E lembrando de Dr. Bezerra de Menezes,
eu lembro do livro Fronteiras da Loucura, dentro desse aspecto da fé, quando ele vai socorrer Ermelinda, uma jovem que tenta o suicídio. E ele faz acompanhamento espiritual, mas fala para Filomena de Miranda que ela precisa de uma sutura, ela precisa ser medicada. E ambos mentalizam Deus e a espiritualidade e acompanham essa jovem ao hospital aqui de Miguel Couto. No livro a gente decifra que deve ser ali no Miguel Couto, no Souza Aguiar. Quando ele chega lá, nas noites de carnaval, ele não encontra nenhum médico para o atendimento digno às pessoas. E em espírito, ele vai caminhando de sala entre sala, até que ele encontra um sacerdote da medicina atuando ali, com força, com dinamismo. E esse sacerdote da fé, sacerdote da medicina, socorre aquela jovem. E Filomena de Miranda diz a ele: Bezerra, mas o nosso irmão é materialista, ele não acredita em Deus. E o doutor Bezerra de Menezes fala assim: meu filho, às vezes é muito melhor a gente se lidar com alguém que não diz que acredita em Deus, mas ama o seu próximo, auxilia o seu próximo, do que aqueles que têm fé e não amam o seu próximo. É a questão dessa fé trabalho, dessa fé caridade, dessa fé ajuda, dessa fé solução. Se nós tivermos fé e não conseguirmos dinamizá-la, essa fé vai ser uma estátua inerte, vai ser uma fonte que não vai andar, presa dentro da nossa preguiça mental. E o doutor Bezerra de Menezes fala assim: ele compreende que nós também tateamos na fé. E Jesus também não foi longe ao dizer para todos nós: homens de pouca fé. E todos nós sabemos que a nossa fé ainda é pouca, mas se ainda é pouca, temos que conservá-la. E conservar a nossa fé significa ter a oportunidade de desenvolvê-la, a oportunidade de nutri-la, a oportunidade de fazer com que ela vá avante. E sempre é assim. Como a nossa fé? O que eu estou aplicando na minha vida diária, na minha vida social, na minha vida familiar, fruto da fé que eu já possuo? E esse desafio é nosso, porque Allan Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço moral que ele emprega para domar as suas más tendências. E a fé, para mim, significa detergente da alma, onde eu possa tirar as sujeiras que ainda acumulei de reencarnações anteriores. A fé para outro significa um impulso para que ele possa ir para a frente, fazendo progresso espiritual. E outros tanto faz com que essa fé se confunda com amor, igual o mentor da nossa casa, Eurípides, que não tem agora só fé. Ele sempre teve amor nos seus ideais, continua tendo amor nos seus ideais, e assim que nós vamos conquistando a nossa evolução. E eu acredito muito nessa espiritualidade, acredito muito nesse socorro do bem, porque ele está a todo momento, ele surge nas nossas vidas, ele vem ao nosso alcance. E o amparo espiritual, ele só vem quando nós nos dinamizamos em acreditar nele. Por que ter aquela fé pipoca que só aparece quando as coisas esquentam? Por que ter aquela fé morna que não sai daquilo? Por que ter aquela fé agulha de palheiro que é difícil enxergar quando
nós possuímos. A fé tem que ser assim, dinamizadora. E a doutrina espírita é uma doutrina um dínamo nas nossas mãos, porque ela não impõe nada a nós. Crenças, rituais, roupas especiais. A fé espírita faz com que a gente tenha um esforço dentro da alma, construindo o nosso templo dentro do nosso coração, convertendo os nossos sentimentos na maior religião do mundo, convertendo a nossa mente em antena de luz a captar a espiritualidade, e essa espiritualidade ser o nosso momento de ajuda para também ajudar. E assim, acreditando na espiritualidade, nós vamos nos distanciando do materialismo feroz, das ambições transitórias, da inveja e do ódio, porque a espiritualidade superior nos aponta caminho de luz para que nós possamos nos beneficiar com a luz. A espiritualidade superior nos dá a musicalidade do bem, para que o sussurro do mal não nos incomode. A espiritualidade nos dá a esperança, é um divino sol, para que a tempestade das nossas aflições possam ser dissipadas. A espiritualidade nos dá mecanismos dentro das nossas almas que nos capacitam para sermos felizes. E eu, acreditando nessa espiritualidade, mesmo chorando dores, eu sei que amanhã eu poderei sorrir. Mesmo a enfermidade surgindo agora, eu sei que o socorro vai vir mais adiante. Mesmo que tudo aconteça comigo, eu tenho certeza que Deus nos ampara, que a espiritualidade nos socorre, que tudo isso é fruto do bem. E essa espiritualidade vê as nossas necessidades. E outra necessidade que eu tive, o socorro espiritual, foi quando eu tive uma hérnia de disco descontrolada, por ter um trabalho forçado dentro do comércio. E essa hérnia de disco me incomodava tanto. E eu, pedindo a Deus socorro, amparo, veio um desafio. Eu escutei que o Dr. Edson Queiroz estava fazendo cirurgia espiritual de Dr. Fritz, mas eu não tinha dinheiro para ir lá em Pernambuco. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu escrevi uma carta lá para aquele centro. Vocês vejam como que Deus é tão bom, narrando a minha enfermidade e a minha dificuldade de ir lá. E alguém de lá me escreveu uma carta falando, dia tal, na hora tal, você fica em casa. Não se alimente de carne, não fume, não beba. Isso era legal para mim, porque graças a Deus, com a fé, eu não tropecei nesses erros. E naquele dia, eu e minha esposa ficamos recolhidos. E naquele instante de oração, eu orei. E naquele quarto simples, apareceu na minha evidência espiritual, 2 espíritozinhos assim pequenininhos, com uma maleta, mas falando como gente grande, uma voz firme. E entrou no nosso quarto, e eu e minha esposa olhamos assim. Aí ele falou assim, vou te operar. E ele tirou da maleta um canudinho e introduziu assim no meu nariz. Aí ali eu adormeci, e no outro dia eu acordei com saudade da dor. Calcei o sapato, não conseguia calçar. Melhorei. Eu falei, meu Deus, como a espiritualidade é boa, como a espiritualidade é dinâmica. E eu oro por mim, oro para outras pessoas, porque eu acredito nessa espiritualidade. E um dia eu fiquei em xeque-mate. Eu estava orando por uma pessoa que eu gosto muito, o seu João da Silva Leal, e pedindo socorro para que o Dr. Bezerra de Menezes o amparasse, porque ele estava enfermo. Ele me disse que era uma enfermidade aqui
na garganta e se afastou do centro espírita por algum momento. E eu pedindo ao doutor Bezerra de Menezes que o amparasse, que o ajudasse, e certo dia, ou certa noite, o meu quarto se encheu assim de uma luz azulzinha e eu fui levado a um ambiente espiritual. Chegando lá, era uma casa assim, estava seu João, nosso amigo, irmão, deitado, e doutor Bezerra de Menezes entra em espírito e fala assim para mim: eu vim atender o teu apelo, vou socorrer o nosso irmão. Quando ele foi socorrer o nosso irmão estava despido. Aí o doutor Bezerra de Menezes falou: eu vou fazer com que ele não sinta dor. Como ele tinha me falado que a doença dele era na garganta, o doutor Bezerra de Menezes começou a introduzir um canal nas partes genitais. Aí eu falei assim: doutor Bezerra de Menezes, é na garganta, doutor Bezerra de Menezes. Eu querendo mandar o doutor Bezerra de Menezes, só mesmo espírito imperfeito. Aí o doutor Bezerra de Menezes, naquele desdobramento, falou: calma, meu filho, eu vim aqui para que ele não tenha dor. Aí ele pegou, introduziu aqui, perto dos rins, aqui atrás, uma agulha, tirou um sangue escuro e depois introduziu uma coisa azulzinha dentro do seu João, ali. Aí eu despertei. No dia seguinte, corri lá para a casa do seu João contar o sonho. Aí ele falou: meu filho, por que você teve esse sonho? Assim, assim, assim. Queria te contar, a dor que eu tenho não é na garganta, eu estou com dor aqui, estou com próstata. Aí, quando esse sonho aconteceu, ele foi no dia seguinte no urologista. A próstata dele tinha diminuído de grau, de 5 graus lá, diminuiu para 0 grau. E até hoje ele está lá. E eu querendo brigar com o doutor Bezerra. A gente vê que a gente não é nada. A gente só é um canal que Deus ajuda para que a gente possa ajudar outras pessoas. Nós somos espíritos e temos que acreditar na espiritualidade. E hoje as casas espíritas, às vezes, perdem esse elo, criando excessos pedagógicos, evitando a convivência dentro de uma reunião mediúnica, correndo uns para se matricularem somente nos estudos sistematizados, temendo o contato com a espiritualidade. Os espíritas não têm que ter medo dos espíritos. A espiritualidade está aqui presente. E hoje, nesse campo de fé, eu quero demonstrar a vocês: creiam sempre na espiritualidade. Tenham forças mentais e psíquicas para ter a certeza de que não nos encontramos órfãos. O Pai Celestial nos aconchega, nos agasalha, nos envia socorro a todo instante. Às vezes a nossa mente está embriagada e não percebe. O nosso ouvido está tampado e não ouve. A nossa voz está assim dinamizada no verbo infeliz e não percebe a palavra educativa. Eu tenho que fazer a minha parte, ser submisso a essas leis que me governam, leis divinas, leis espirituais. E a casa espírita é para todos nós esse recanto de luz. Aqui não estamos sozinhos. Filhos e amados, companheiros e irmãos, vá avante, crendo, se esforçando, vivendo esse potencial aqui nessa casa de amor, nessa casa de Eurípides. A responsabilidade cai em nossos ombros por estar matriculado nesse educandário aqui, nesse desafio da nossa auto-iluminação, na nossa auto-educação, no nosso esforço de dar a espiritualidade o melhor que a gente possa dar, porque a gratidão da fé é o trabalho digno que podemos ter. A fé que tanto nos beneficia, também tem que nos dar força para que a gente beneficie alguém.
A fé que tantos nos socorre, a gente também tem que socorrer ao outro. E que Deus, o nosso Pai Celestial, nos ilumine nesta noite. Que essa espiritualidade amiga nos acompanhe. E que não deixemos de orar. Jonas de Ângelo nos diz que nós temos que ter o hábito da oração. E quem tem fé, ora. E quem ora, se banha de luz. E quem ora, se comunga com a espiritualidade superior. Orar significa para todos nós um elo de ligação entre nós e a espiritualidade superior. Vamos orar, confiar e vencer, porque Deus aguarda de nós a nossa vitória redentora. Deus aguarda de nós o dinamismo do nosso livre-arbítrio aplicado no bem. Deus espera de nós a fraternidade legítima, a amizade sincera, a renúncia contra as coisas do mundo, em favor da espiritualidade amiga. E nesse momento, nós agradecemos a oportunidade de trabalho por estarmos aqui. Nesse instante, nós agradecemos a toda a casa, a toda a diretoria, a todos os companheiros que me deram essa oportunidade de estar aqui e trazer para todos nós a fé, que é a bússola que temos em mãos para caminhar no mar da vida. Essa fé que é para todos nós a certeza inabalável de que não estamos sozinhos perante as dores que carregamos. O socorro surge, o amparo aparece e a luz vai brilhar em todos nós. Muita paz.